A Europa sempre viu a Rússia dessa forma, essa questão asiática, isso esteve muito presente ali já com a fundação de São Petersburgo, onde o Valdir Bezerra é oriundo ali, os seus estudos, aí a coisa começou a mudar com o Pedro Grande, mas é uma longa história que não vamos entrar hoje nisso. Passaria ao Valdir Bezerra. Europa ajuda a Ucrânia, Europa pressionada por uma possível expansão russa, o fantasma, se é real ou não é, como é que você analisa? A Europa acredita de fato, de alguma maneira, que se a Rússia tiver um sucesso militar conclusivo na Ucrânia, que ela poderia, de alguma forma, invocar outras ações sobre, por exemplo, os países bálticos, ou então, por exemplo, a Polônia, entrando a Europa adentro. Essa é uma interpretação que a alta política europeia ela acaba alimentando, mas que ela contradiz a própria lógica do fato de que a Rússia tem tido dificuldade para poder subjugar a Ucrânia, que tem recebido, sim, ajuda financeira, militar dos países do Ocidente, mas que em nenhum momento teria condições logísticas, de termos humanos, econômicos, para poder empreender uma campanha contra todo o continente. Então, essa crença é uma crença que serve a um determinado propósito, um propósito de pintar a Rússia como grande inimigo. Na verdade, não é de hoje que a Rússia é pintada como grande outro da Europa. E, de um certo modo, a Europa também, para a Rússia, funciona como aquele grande outro, um espelho invertido do que a Rússia não quer ser. E são essas percepções nas relações internacionais de que o outro é o seu inimigo, de que o outro é o seu adversário eminente, que acabam dificultando o processo negociador. A administração americana hoje tem feito movimentos, na verdade, desde 2025, no sentido de atender a algumas demandas da Rússia, e a Europa tem funcionado como um empecilho nesse caminho, fazendo declarações para a Ucrânia, continuando a ajuda para a Ucrânia e continuando a tecer comentários nada elogiosos a respeito, por exemplo, do Vladimir Putin. Professor Kécio Lemos, para o professor, a posição da Europa, né, em relação à extensão da guerra, como é que o senhor analisa? Olha, Vila, os europeus estão se preparando para um conflito de larga escala, né? Se a gente analisar notícias de vários países, estão mudando agora para a Europa nos próximos dias, e na Holanda, por exemplo, estão distribuindo cartilhas, né? Preparando a população, instruindo a população a se preparar para cortes em abastecimento de água e de luz, de internet, né? A população precisaria sobreviver por 48 horas, que seria o prazo que o governo poderia restabelecer os serviços em casos de conflito, né? Então, o que é que quer dizer? Quer dizer que a Europa está se mobilizando. E, pelo que eu percebo, há muito do componente histórico, da memória e dos traumas das guerras mundiais, né? Então, nós temos, como o Valdir, concordo com o que o Valdir falou, aquela coisa mesmo de você dar uma dimensão maior do que, de fato, a realidade apresenta. Eu também acho muito pouco provável a Rússia não tem capacidade de fato, reconstruir o espaço pós-soviético, né? Pelo menos no curto prazo, mas o continente europeu tem aqueles traumas que levam a pensar nesse momento que a Ucrânia sendo colapsada, a Rússia conseguindo vencer a guerra da Ucrânia, isso seria o sepultamento da ordem da segurança europeia, que foi estabelecida no pós-segunda guerra através da OTAN, e mais do que isso, o medo crescente de que os Estados Unidos possam estar, de certa forma, abdicando do seu compromisso de protetor da Europa, especificamente se olharmos agora para a questão da Groenlândia, né? Então, se analisarmos o quão perigoso poderia ser a anexação do território da Groenlândia por parte dos Estados Unidos, isso poderia colocar em xeque, poderia sepultar a OTAN e gerar aí, de fato, um novo sistema de segurança coletiva dentro da Europa.